mais uma vez, exatamente às 8h03 da noite, agora com 3 minutos de atraso. Peço perdão a todos vocês que ficaram aí nos esperando, mas começa mais um Domingão da Opção, exatamente às 8h03 da noite, aqui no seu canal do Walmart, a maior rede de investidores internacionais que investem no mercado global. Deixa eu já dar boa noite para todos os meus amigos e o meu convidado e mestre, Luiz Fernando Roxo, aqui já está. Deixa eu passar primeiro para o Roxo. Fala, Roxo, boa noite, tudo bem? Fala, DJ, boa noite a todos aí, comunidade do Marketing. Uma honra estar aqui, vamos nos divertir. Você é de casa, meu querido. Vamos lá, boa noite, Romulo, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Roxo, boa noite, Dani, boa noite, Richard, a Kézia que está quase entrando aí, daqui a pouquinho ela chega. Boa noite a todos, vamos bater papo hoje. Nosso representante em Portugal, Daniel Pedroso, tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo, pá. Aqui tá tudo bem, rapaz. Maravilha. E vocês pediram, ele voltou, Richard Ruppel. Fala, Richard, tudo bem? Você tá no mudo, meu querido, tira esse microfone do mudo. Boa noite, meus amigos. Estava aí em viagem com as crianças, os últimos finais de semana aí a gente não conseguiu estar aí, mas estamos aí de volta, falar do cenário macro, falar de juros, falar do que a gente pode ver de assimetria aí. E boa noite aí para o Roxo e para todos os colegas aí, mais um prazerzão estarmos em mais um bate-papo. Show de bola. E por último, e não menos importante, trago aqui para vocês, mais uma vez, que essa é a paixão que está quebrando a cabeça para regular o computador dela. Então ela não está nos ouvindo, deem risada da cara dela, porque depois, quando ela vê esse tape, ela vai dar muita risada. Então eu vou tirar ela agora de cena, enquanto ela prepara tudo e depois volta. Boa. Uma coisa, a live tinha que começar para poder dizer, desculpar pelo atraso e ficar legal com essa intro, tinha que ser 8h07. Aí sim. Por quê? Porque o Faustão fazia às 8h07. Ah. Entendeu? Às 8h07, exatamente às 8h07. Ô, louco, meu. Domingo que vem, 8h07 começa. Luiz Fernando Roxo, muito tempo que você não aparece aqui no Domingão, sentiu muita diferença, muita coisa mudou, não mudou, tá tudo na mesma, como é que tá indo aí? Muito bom, né? Eu acho que talvez um ano, quem sabe, todo mundo evoluiu bastante, né? Assim que tem que ser mesmo, todo mundo evoluindo bastante, super feliz. Domingo à noite dou uma descansada, né? Não tenho conseguido vir, mas mercados internacionais já meio no 0-0 aí abrindo, e é bom domingo que a gente já vai se preparando, né? Exato, a gente costuma, bem falado, a gente costuma dar um overview aí. O Bitcoin está praticamente neutro agora, e nos mercados futuros, nesse exato momento, tudo praticamente flat, mas temos a Nasdaq apontando para baixo, 0,07, o VIX caindo 0,71, e S&P e Dow Jones subindo em cerca de 0,1%, 0,2%. Então, muita coisa pode acontecer durante a madrugada. Com certeza. Mas por enquanto menos 0-0 mesmo o S&P, né? Pelo que eu tinha visto agora há pouco, subindo o S&P caindo 0,05 e o Nasdaq subindo 0,15. Por enquanto tudo meio paradão aí. Maravilha. Roxo, diga aí para nós. Aqui a gente acabou desenvolvendo Minha Renda, Minha Vida, desenvolvendo Bolsa Família 1, Bolsa Família 2 e outras variantes que o pessoal mesmo aqui, os nossos faixas pretas, acabam por dar definição. Eu sou péssimo para nomes, mas eu sei que a comunidade do Roxo também tá apavorando aí com tesourinha, teve a hortinha, desde quando você veio aqui não existia nem a hortinha. Sim. E o que mais aí a gente pode debater hoje em falar um pouquinho de estratégia de opções? Eu acho que a gente pode falar exatamente dessas estratégias em que a gente cria uma convexidade, né? Faz parte aí dos nossos conhecimentos, das nossas preceitos aí, ter a convexidade, né? Tá protegido, conseguir ter ganhos aí na alta, também nas quedas. Então, falar um pouquinho, quem sabe, dessa estratégia da tesourinha, ou mesmo algumas coisas que a gente faz lá em que a gente faz operações dos papéis do índice com o próprio índice, também são interessantes. Todas elas são boas operações. Show de bola. A gente pode fazer um overview e falar só de estratégias hoje, se vocês quiserem. Deixa aí no comentário
Qual Falem é o aí, tema galera. que vocês querem? Aqui o tema é livre, então falem aí, galera, o que vocês querem que a gente discuta e a gente está aqui para discutir. Deixa eu dar um boa noite especial aqui para o Márcio Mendes, o nosso representante lá no Canadá. Seja bem-vindo, mestre Roxo. O Cyrus Rebouças está aqui também, o Eduardo já está aqui, boa noite, Eduardo, já deixando o like. Fernando Tripinha, que toda vez nos avisa aí de quanto que tá o seguro de carteira diariamente. O Gustavo Muniz, sempre também presente, faixa preta dentro da comunidade. O Jocinei já está aí nos acompanhando, tem trocado ideia comigo no direct. Silvio Calzin, grande, o pai do Gabriel Calzin, ó. Mário MTG, Raul Dias, Fernando Tripinha, já falei, José Luiz Paula, Lilian, Myron, Dior Mário, Daniele Sanches, olha o Luan Gordito aí, boa noite, Luan. Luciano, a Fabs Gaba tá aqui novamente, o Roberto, o Otávio, vamos chegando aí. Turma, já vai deixando o dedo no like, porque é a única maneira de aumentar a relevância do nosso canal, beleza? O Jadson já tá aí também, Adevígio, Cristiano, Felipe, mais galera chegando, olha o Marlon aí. Presença carimbada lá na comunidade do Roxo também. Show de bola. Eu queria começar até com uma pequena provocação. Queria ver, Roxo, onde você vê os maiores prêmios de risco do mercado atualmente. Porque, assim, tem muita gente que opera, só que não entende as classes de ativo pelo prêmio de risco. Então, hoje, por exemplo, tem muita gente migrando para cripto e vai querer comprar Bitcoin no topo. Eu não vejo muito prêmio de risco no Bitcoin, especificamente. Falar, já está ali na casa de 1 trilhão, não vejo tanto prêmio de risco, vejo em altcoins. Eu vejo ali em commodities, mas já tem commodities também batendo topo. Então, minério de ferro, mas tem o cromo, tem aço, tem petróleo, mas petróleo também está chegando em máximas. Onde que você vê hoje os maiores prêmios de risco de mercado? Que tem mercado de juros também, que está comprimido, está para estourar aí o elástico. Onde que você vê e como que você se posiciona baseado em prêmios de risco para visar a simetria de algum ativo? Nesse momento pessoalmente, eu não penso, minha mente não funciona com a comparação e o argumento do prêmio de risco. Eu conheço bastante o conceito, fiz algumas aulas com o Renoir lá no meu curso. Existem várias maneiras de você calcular aí um prêmio de risco. No caso, ele fazia um modelo com ações muito interessante, usava aí o próprio alvo dos analistas, né? Mas, pessoalmente, eu acredito que a gente só deva colocar algum dinheiro relevante nas classes de ativos que tiverem seguros. Aquelas que não tiverem seguros, a gente tem que diversificar, mas de uma maneira bem barbell, assim. E, pessoalmente, eu acho que a gente está numa situação em que, sabe aquele famoso meio do caminho, que assim, todo mundo mais ou menos tem um prêmio de risco parecido. Por exemplo, o Brasil eu acho que está mais barato que o mundo. Mas ele pode continuar mais barato, ele pode ficar mais barato ainda. Não é só que é o Brasil, né? Quer dizer, a gente é emergente. É mais uma questão de que todo mundo sobe junto, todo mundo meio cai junto. Eu acho que esses micro rotations assim não são tão fáceis de descobrir. De qualquer maneira, pessoalmente, eu acho que a gente ainda vai ter muito otimismo. Eu acredito que vai ter, com essa mini crise aí na China, vai ter uma espécie de desculpa para continuar fazendo aí essa impressão, fazendo aí o quantitative easing, e acredito que a gente pode ter os vendidos aí jogando a toalha em algum momento, a taxa de juros americana dando uma super queda aí, a gente tendo aquela última grande alta. Eu tô vendo, por exemplo, no gráfico brasileiro do Ibovespa, talvez a formação de uma onda 3, assim, que comece, que seja muito, muito forte, vai até talvez uns 160 mil para o deleite dos otimistas e dos aqueles que não têm prudência, né? E para a raiva de todos os conservadores aí, o pessoal que é muito value invest, que vai falar, mas isso é irracional e tal, e nós vamos viver tempos irracionais. Então, eu acho que tá. Sabe quando tá tudo caro, mas você tem que continuar comprando? Eu acho que é mais ou menos. Porque vai ficar mais caro. Sim, eu vejo uma loucura lá, Vale chegando a 120,
500 bilhões de mercado, carregando 15% do índice. Não, podem comprar a Vale que ela está descontada pela PL. Você fala, amigo, não é só PL. Você tem que ver commodity, o macro. Não dá para comprar Vale. Não, Vale. A Vale vai e despenca, porque ela não tem, você não tem ali impulso, você não tem força de potência. Richard, não tem progressão geométrica para crescer. Como é que você estima o prêmio de risco? É um exercício que você faz? Eu faço um exercício pela simetria. Então, eu vejo muito da relação de agregado monetário, eu vejo quanto que tem de oferta monetária circulante, eu vejo quanto que aquele ativo representa. Não tem como, por exemplo, a Vale, se você tem uma oferta monetária, o M2, você vai ver os agregados monetários, você fala, se a gente tem X de dinheiro aqui, a gente tem 10 trilhões, só a Vale está carregando nas costas quanto de valor de mercado de capital financeiro circulante. Você fala, impossível, cara, não tem como. Mesmo que todo mundo queira comprar minério da Vale ainda tem a questão de quanto que ela pode produzir. Então, nesse caso, eu falava, é muito melhor você pegar algumas small caps, que aí você pega a Tupi, você pega a FESA 4 mesmo, que elas vendem metal cromo. Aí quando você começa a estudar a especificidade da aplicação daquele material, você fala, cara, é muito mais fácil eu pegar uma small cap que está ali valendo 900 milhões, 1 bilhão, e ela dá um up de 5, 10 bilhões, do que você pegar a Vale, para ela subir 20%, ela tem que sair de 500 milhões para 600. Então, nesse ponto, eu vejo muito pela valorização de mercado mesmo, market cap dela. É legal, no caso de opções, por causa da liquidez. Mas eu gosto também de operar no mercado americano muito por conta disso. Porque eu pego small caps que têm uma liquidez. Então, agora mesmo, com operações com algumas mineradoras, que, é lindo de ver, assim. Você vê que, nos Estados Unidos também. Que está pagando 30%. Você fala, cara, 30% do valor de ativo. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E você também dá uma olhadinha na empresa, no balanço da empresa, para ver se o prêmio de risco... Eu olho o balanço da empresa, sim, dou uma olhada nela, faço uma análise, vejo em relação aos pares dela, mas também eu não fico fazendo aquela análise de ficar esmiuçando. Porque quando você faz a projeção de avaliar mesmo o custo de capital, fazer o custo médio ponderado de capital, você fala, isso daqui não vale mais. Pela métrica hoje, que é a métrica de crescimento, é uma métrica diferente. Então, hoje você tem que ver pela exponencialidade. Onde tem exponencialidade e progressão geométrica com possibilidade mesmo. Então, eu vejo muito menos no Bitcoin e vejo muito mais em altcoins. Então, essa altcoin ali, ela tem até uns 2, 5 bilhões, beleza, porque ela pode multiplicar para 50 bilhões. Então, eu tenho mais facilidade nela. Eu já não vejo tanto no Bitcoin e na Ethereum. Falo, ok, já tenho posições que já se valorizaram, só que eu não vou ficar apostando que para ela chegar a valer 1 milhão, vai valer 1 milhão Bitcoin. Cara, para valer 1 milhão Bitcoin, o mercado vai ter que jogar muito dinheiro lá. É possível, mas não nessa velocidade, que aí tem a questão da curva da velocidade do dinheiro. Você pega os relatórios da Gavekal Research lá, ele cita muito isso da relação da velocidade do dinheiro. Qual research? Da Gavekal. Que é o gringo lá, esqueci o nome dele. É o nome dele, né, que é o Gavekal. E aí ele fala muito da velocidade do dinheiro. Então, da velocidade dos agregados monetários para você ver em relação a como que você pode fazer esse descolamento do ativo. Então, tem esse, por exemplo, aqui no Brasil, a Prio estava com a Prio, né, ela estava oferecendo mais prêmio de risco do que a Petrobras. Mesmo a Petrobras sendo grande, só que você fala, para ela chegar dos 250 bilhões, para ela chegar a 500, tem que ser um super impulso, diferente de uma outra que está valendo 15, 20. Então, para ela subir 10, 15, 30, 50%, você tem muito mais potência mesmo. Então, nisso eu tenho apostado mais nos prêmios de risco. Legal, muito bom. O pessoal falando aqui que cabe mais like, hein, galera? E mandem seus temas aí e perguntas pro galera, Roxo. Isso aí. Mandem seus temas e perguntas pro Roxo. Então, Roxo, em suma, você tá me dizendo que o pessoal achou que a festa ia acabar, foi lá o DJ e aumentou o volume. Não, é só o esquenta ainda. Eu acho que as coisas... a história não vai se repetir exatamente como foi no passado, mas as coisas precisam ser épicas, né? Elas precisam ser trágicas, né? Elas precisam ser exageradas, né? Não dá. A Evergrande foi lá, deu um problema, que o mundo vai lá e quebra. Não, é muito pobre, é muito ralo. Não só isso. Uma grande queda que pudesse realmente abalar as estruturas, fazer com que a taxa de juros realmente subisse aí para 6, 7 ao ano, um picozão assim,
teria que ser alguma coisa muito grave. Então, precisa pegar energia. E para pegar energia, o mercado tem que subir. Por exemplo, o Richard estava falando aí da capitalização das empresas, dos negócios de maneira geral. Imagina se tiver aí... Quanto que é a capitalização das criptos hoje, Richard? Você tem ideia? Hoje, de uma forma geral, está na casa de uns 2 trilhões. Deixa eu até ver aqui. 2 trilhões de dólares. Imagina se chega assim, sei lá, em 10 trilhões de dólares e certamente, se a gente tiver uma crise tão grave que os juros vá tão alto, infelizmente, nada que não tem utilidade, que não foi provado no tempo, que não gera valor, vai ficar, vai ser tudo varrido aí, né? E todo esse valor vai ser destruído. Então, todo esse valor destruído provoca um problema mais grave ainda na economia, mas para isso precisa esticar bastante ainda o elástico. Então eu acho que vai ter... Questão de oferta, a impressão de dinheiro do Banco Central, do Fed e tudo, eu acho que não vai parar até pelo menos o fim do mandato do Biden. Ele não vai puxar o pino da granada, como tu Ninguém fala. Vai. Ele vai ou no final do mandato ser portador de más notícias. O cara não quer causar problema, ele quer ficar com o emprego dele lá. Até porque eles têm um modelo mental, o controlador de política monetária, o cara do Estado, ele entende o mundo de uma maneira diferente. Ele acha que ele que mexe com os juros mesmo, esse tipo de coisa. Roxo, como que está a sua exposição agora em termos para índice e aquilo que é fora de índice para buscar beta de carteira? Você utiliza ou está utilizando, eu sei que você estuda todas as escolas aí, o quanto de todas essas escolas agora estão basicamente só em análise técnica ou análise quant ou ainda análise fundamentalista para stock picking? Então, no final das contas, vou até pôr no meu cockpit do investidor aqui do Opilame. No final das contas, eu tenho uma carteira no Brasil que hoje vale mais ou menos 90 e poucos mil reais. É uma carteira pública, na verdade, que tem uma finalidade didática, né? Ela serve mais para ensinar do que, de fato, para aumentar muito o patrimônio. E essa é a carinha do payoff hoje. A gente tem aí uma perda máxima de próximo de 10 mil reais. Uma semana e pouco atrás, estava 4 mil, 3 mil na queda. Então foi caindo, eu fui deixando aí o delta ficando negativo e tal, deixei cair. E agora a gente virou a mão. A gente está com um espaço de perda bem maior. Mas veja aqui, 10 mil reais sobre um patrimônio de 90 é muito pouco. Sim, por mais que eu tenha uns 10 pau de cripto também, então digamos 10 mil reais sobre meu patrimônio de 80, tem umas ações, 75, dá aí 15% de risco, então muito pouco risco eu tô me expondo. Mas o legal é o quê? Eu tenho praticamente todos os papéis do Ibovespa que eu posso fazer trava de alta, que tem liquidez, eu faço trava de alta. E ele é basicamente essa convexidade para a direita, são travas de alta e mais umas coisinhas aí, travas de alta com put. Essas travas de alta com put me geram uma renda. E com esse dinheiro eu compro não só o pozinho que está aqui do lado esquerdo, mas faço umas travas de baixa com put, tudo do índice. Então a proteção aqui do lado esquerdo é com o índice e a direita aqui para alta a gente faz nos papéis separados do Ibovespa e um pouquinho no índice também. Por quê? Porque eu vendo a volatilidade, eu faço a trava de alta nos papéis que fazem parte do índice e compro a proteção no índice, porque eu tenho uma arbitragem aí, é mais barato. O índice custa aí 20% a 30% mais barato a vol do índice do que dos papéis. E sempre você faz uma arbitragem baseada graficamente ou um delta fixo? Independentemente do papel, a estratégia eu costumo montar num delta de X com um payoff. O delta ele acaba sendo um resultante do tamanho do buraco que eu deixo no drawdown. Ótimo. Ele até é observado, aqui ó, tá 450 reais aqui. Ele tava tipo 50 reais poucos dias atrás. Basicamente, quando vai afundando, a gente vai deixando ele ficando levemente negativo, diminuindo. E aí, depois que a gente acha que o mercado parou de cair, aí a gente vai comprando um pouco mais de delta.
mas tem mais espaço, teria mais espaço aí para ficar comprado. Nós estamos bem tranquilo por enquanto. E na carteira americana é muito parecida. Bem parecida. A carteira americana eu estou enfrentando um probleminha que é não conseguir fazer uma aderência adequada. Quer dizer, por isso que hoje o índice. Hoje, é aquilo que eu já tinha falado em algumas sextas-feiras para ti, eu opero 85% daquilo que eu opero no índice. Quando eu preciso jogar até 15%, é pura especulação que eu uso para buscar alfa, mas não necessariamente correlato com o índice, é simplesmente para dar alguma análise dentro do nosso algoritmo, dar algum disparo, e daí eu entro em determinado papel porque ele está com uma simetria muito grande. É bem possível que eu acabe fazendo isso. Fora mas isso, como é só o meu índice. patrimônio é 50 e poucos mil dólares, nos Estados Unidos, 52 mil, algo assim, também não dá para fazer o que eu quero fazer no S&P, no SPY. A gente ainda está pensando, por causa do tamanho do lote, né? Senão fica um buraco muito grande. A gente pode comentar um pouquinho do Bolsa Família que a gente tem desenvolvido. Manda ver, fiquem à vontade. É o programa de vocês. Roxo, daí você dá os seus pitacos também. Que eu exatamente. Eu quero uma operação boa para fazer com 50 mil dólares. Usa menos até. Ah, que bom. Porque, vamos lá. E daí a gente pode falar um pouquinho da tua tesourinha também, que eu quero saber, tá? Demorou. Eu vou aqui no SPY, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa conta, que essa é uma das contas que eu opero, eu tenho uma conta que não tem operação alguma, porque se eu colocar o SPY aqui, vocês vão ficar doido com a quantidade de contrato que tem, né? Então, eu vou deslogar disso aqui e logar na outra conta. Ô, Homer, você tem alguma transação em SPY? Qualquer coisa a gente usa a conta do Homer, ou a conta de alguém que não tem. Não, a minha de SPY ela já expirou. Ok. Então você não tem nada. Então pode até usar a sua conta aí para mostrar alguma coisa de SPY. Com aquela contagem que eu tinha mostrado, deixa eu botar aqui. Quanto tu loga aí? Alô, logando aqui. Eu tinha mostrado, acho que foi no outro domingão. Desde maio, o SPY vem dando fundo nessas quedinhas, sempre no dia 19. 19 aqui ele deu fundo, 19 de maio, 18 de junho, 19 de julho, 19 de agosto e deu fundo aqui dia 20 de setembro. Sempre no mesmo dia, acho que só não foi 19 porque 19 era domingo, ele vem dando fundo. E aí eu tinha feito uma time bomb para baixa, só que eu apostei aqui no 445. E aí ele deu fundo e passou, e eu fechei ela com lucro, acho que deu um lucro de 200% ou 300%, e aí ele seguiu caindo. Então, no caso da Time Bomb, ele iria passar e eu ia ficar naquela faixa mais baixa. Então, tive um lucro bom mesmo, ele caindo mais, e agora eu tô pensando em fazer alguma para alta, apostando no próximo topo. Ok. Vou jogar aqui a minha tela. Daí, Roxo, vamos lá. Tem algumas estratégias que a gente acaba utilizando, por exemplo, com 50 mil dólares, já daria, eu creio, para você fazer aquele Minha Renda, Minha Vida que a gente acabou explicando no Opções Master, né? Fazer a zebra, fazer tudo. Mas você ficaria simplesmente alocado apenas no índice, né? A gente, junto com os alunos aqui, acabou juntando algumas estratégias, inclusive uma do que o Homer falou aí, a JJ Time Bomb, que é para balancear a delta e acaba usando bem menos recurso. Então, dentro do SPY, o que a gente acaba fazendo é o seguinte, a Time Bomb, ela é uma Broken Wing Butterfly na call, OTM. Isso aqui é uma Time Bomb. Então, o que eu posso fazer? Buscar algum vencimento. Eu gosto de vencimentos mensais por conta de liquidez, então pode ser esse aqui de 54 dias, por exemplo, tá? Ou de 80 e poucos lá. Tanto faz. Vou colocar esse de 54. Vou montar uma Time Bomb aqui, que é o quê? Eu faço uma borboleta OTM. Pode ser baseado em análise técnica. Lembrando que... Deixa eu colocar isso aqui já. Aqui, pronto. Então, a Time Bomb, ela passa a ser da seguinte maneira. Eu estou aqui. Eu tenho um delta por volta do delta 30 aqui, ó. Estou vendendo... Que geralmente a opção ela pode buscar ali um delta 30 que é comumente usado, né? Eu faço ela OTM aqui. Cadê? Quanto que tá o preço? 444, né? Recebendo um crédito. Então pode ser isso aqui, ó. Olha que interessante. Você falou que o S&P é caro para ti.
Você tem 100 dólares na tua conta? Opa. Tem, certo? S&P 100 dólares. O papel tá 443. 443, tá aqui. Uhum. Ele tende a subir. Se ele cair, você vai perder 100 dólares. Se ele subir e terminar até o miolo, você pode levar 401 dólares, ou seja, 1 para 4. Uhum. Se ele disparar com incentivos do Fed, você ainda ganha. Então, tem todo esse crédito aqui, que, ou seja, não tem risco no upside. Ok? O papel sobe aqui, então essa é a time bomb. Ela custa 100 dólares para você fazer. Uhum. Aí você fala assim, DJ, vamos lá. 1, 2, 200 dólares, 300 dólares, o papel tá 443. Aqui eu tenho um delta de 3, tá vendo? Uhum. Uhum. Se eu chegar agora, junto com isso aqui, ó, 3, guarda essa configuração aqui para mim, Homer, por favor. Ou alguém, hein? Vou tomar nota dela aqui. Eu tô fazendo. A Kézia, que é a nossa secretária, tá atenta aí? Eu vou fazer um print. Vou fazer um print aqui. Pronto, já printei. Ok. Aí, ó, eu tenho 3 de delta, o roxo, e teta positivo. Uhum. Certo? E tô pagando aqui 300 dólares, porque eu tô fazendo 3 sets de 100 dólares, certo? Uhum. Ficou até um número legalzinho da gente brincar. Daí o que eu faço? Aonde está o mercado? O mercado agora, cara, ele tá em 443. Mercado só vamos ver no payoff lá. Pode voltar no payoff lá, tranquilo. O mercado tá aqui em 443. 443. Onde é que é o 443? Aqui. Ah, ó. tá aí. Legal. Se ele subir, é de 1 para 4. Ele pode cair, não pode? Uhum. Custou 300 dólares para eu fazer isso aqui. Se eu vender uma ação dessa, eu já tenho 400. Ela já pagou a minha operação, certo? Então, o que eu posso fazer? Tá? Esse cara tirou o print aí. Eu vou deletar esse cara. Por quê? Por uma limitação da plataforma, eu tenho que abrir operação separada. Vendo aqui, ó. Se eu vender uma ação, eu não financio, porque custou 300, eu não financio aquela operação. Se eu vender 2 ações, eu crio um hedge. E um delta menos 2. Agora eu vou voltar a montar aquela operação lá. Por favor, me deem os strikes aí. 445, 450, 454. 445, 450, 454. E daí esse cara aqui são 2. Olha que interessante o payoff, coxo. Eu tenho uma T0 flat. Ela tá zerada aqui. A T0, se você olhar, não olha o vencimento. Daqui até aqui ela tá basicamente zerada. A quantidade de borboletas, DJ. Acho que são 3, né? Montou uma borboleta só. São 3. Tem que fazer 3. 445 miolo, né? Isso. Não, miolo é 50. 4. Aí. Tá isso aí. Ô, mouse. Aí. 1, 2, 3. 3 borboletas. Beleza. Olha que interessante, roxo. Você tem... Isso aqui é um crunch, que a gente chama, né? Você está subindo 1. Ou seja, subindo tal como se tivesse uma ação de SPY. Financiado pelo mercado. Quem pagou isso aqui para você é dinheiro que você está vendido do mercado. E teta positiva. E, logicamente, você não está convexo. Né? Você perde aquela questão da zebra aqui, por exemplo. Mas ela é a versão, por isso que a gente fala de Bolsa Família. Ela não é a versão high level. É bem Mas se ele subir até 4.450, meu caro, você elimina o risco, você não perde nada. Sim. Se ela despencar via um colapso, você ainda ganha porque você está short na ação. E se eu dar um zoom out aqui, você vai ver, logicamente, que a gente está convexo. A gente está convexo. E daí você fala, mas o papel subiu. Se ele parar aqui a 1 para 4, ó, o prêmio máximo ali de 1.200 dólares, o mercado pagou e você pode levar até 1.200 dólares, vai vendo. Essa sexta-feira eu levei 2.000 dólares. Real. Você pode ver na live que a gente fez aqui, eu fechando a operação e levando 2.000 dólares com algo parecido com isso aqui. Daí você vai controlando o delta na compra da aquisição ou na venda a mais de papel, você vai descascando, entendeu? Entendi. E olha que interessante, é o SPY, daí você fala assim, cara, eu tô com 50 mil dólares. O mercado pagou isso para você, esse buying power aqui é fictício. Mas você vai gastar de buying power, realmente você vai gastar em ações 1 para 2, ou seja, a cada 2 que você vende, é a mesma coisa do buying power de uma. Então você vai gastar 443, e esse cara aqui você vai pagar 300 e pouco, ou seja,
vai gastar por volta, no máximo, aí de $800 de buying Então power, se é você uma somar os dois. Broken Wing Butterfly fora do dinheiro e a compra do papel. E A venda do Broken papel. Wing Butterfly, geralmente, por conceito, você recebe crédito. Essa aqui é uma operação de débito. Então, a gente chama de JJ Time Bomb dentro da comunidade, para não confundir com a Time Bomb com a Broken Wing, que seria algo desse tipo aqui, ó, para receber crédito. Seria quebrar para esse lado aqui, ó. Isso é uma Broken Wing, tá? Então, para não confundir o pessoal, isso aqui a gente chama de JJ Time Bomb. Legal. E perde dinheiro se o mercado ficar meio paradão ali. Se o mercado ficar paradão, tu perde dinheiro em termos, porque como você tem o delta muito ou levemente positivo, se ele ficar parado e você vê que vai chegar aqui próximo do 21 dias, porque à medida que o tempo vai passando, se o tempo passar e estiver dentro da tenda, o teu teta vai ficar positivo. Tá. Onde é que é mesmo que está o papel? O papel está aqui no 443. Ó. Tá aqui, ali do lado do 32, tá exatamente onde está o share. Exatamente onde está o share. No share. Muito legal. Então, olha a assimetria que interessante. Aqui eu estou exagerando porque lá no fundo ela é para cá, né? Mas esse ângulo aqui é muito interessante. Sim. E por que acaba sendo uma estratégia bem barata? Você está vendo que no SPY a gente está usando aí $700, $800 de buying power, mas na realidade é o mercado pagando toda a tua operação. Você vai ficar com $800 parado e dá para você fazer o controle via teta. Por quê? À medida que o tempo vai passando, o Charme ele vai conformar essa linha aqui, né? Se o mercado subir e ficar dentro da tenda, o seu teta vai ficar cada vez mais positivo. Sim. Se ele ficar fora da tenda, ele vai ficar cada vez mais negativo. O teta chegou a ficar negativo, sai no 0 a 0. Não leva para vencimento para você não ter o gama contra você. Sai no 0 a 0, fecha e abre outro. Então, o que você perdeu do mercado? Praticamente nada. O que você pode ganhar? Até 1.200 nessa estrutura aqui. Uma pequena queda aí só que atrapalha, né? Sim. Mas aí o que você pode fazer... Olha que lindo. Você está vendido. Esse cara vai estar no lucro, não vai? Esse cara aqui não vai estar no lucro, que é a tua vendida. Esse cara que é no teu prejuízo, está no teu prejuízo, você fecha ele com prejuízo, você realiza, pode realizar, não tem duas. Aqui realiza lucro de uma ou não realiza lucro nenhum. Se a vol cair, o que tem de acontecer com essa área da borboleta para uma nova borboleta que se abrir? Ela vai aumentar. O seu range aumenta. Então, quando o mercado cai, eu falo assim, não foi dessa vez, mas eu vou fechar e abrir a mesma estrutura com uma probabilidade maior de ganho. Vai montar uma borboleta porque mais essa área essa área da borboleta é maior. Subiu. Uhum. Mas a borboleta que você está desmontando deu prejuízo? A princípio ela dá prejuízo, mas você pode, de duas uma, ou você pode manter ela aqui, ou fecha ela no prejuízo, que o prejuízo vai ser pouco. Pensa assim, que você está gastando $99, se você simplesmente não fizesse esse cara, você ia perder, no máximo, lá no vencimento, $99. Então você vai perder aqui 10, 20, $30, se for logo no início, tá? Perdeu os $30, tudo bem, ou você assume o prejuízo e fecha isso aqui, ou deixa aberto, porque esse cara vai estar dando lucro e abre o outro com uma vol maior, e daí vai escalonando, entendeu? Mas o importante é você ver que dentro do SPY, que você fala assim, cara, é um papel caro, eu deveria ter 44 mil, eu tô com 50 mil. Me fala alguma coisa em SPY que eu posso operar com 50 mil. Deixa eu te contar. Juntamente com os alunos, a gente veio desenvolvendo esse Bolsa Família. Eu estava imaginando fazer a tal da tesourinha. Então deixa eu te contar como é que ela é, ver se você consegue simular. Vamos lá, a trava de alta na put. A trava de alta com put. E daí esse cara aqui tem que ser um ratio, né? Eu vou então ter tem que ser 10 vezes. Tem que ser 10. Esse cara aqui 11, talvez. Esse cara aí 13. Mas 13. É uma trava de alta em que você vende a de 45 de delta e compra. Vende a de 45. Eu não tenho 46, eu tenho 45, eu tenho 44, 46. 44. 44, ok. E a que você compra lá no 10. É que vai ficar muito grande. Então vai chamar muito buying power. Mas depois a gente traz mais para perto. Pode ser no 12, tanto faz. Seria isso aqui. Quantas você comprou? Eu comprei 13 e vendi 10. Tá, e o teto é positivo? O teto é positivo. Então. Então seria mais ou menos alguma coisa assim. Quanto que chama de buying power? Então, exato. Lembra que eu te falei
que algumas Qual que é a perda estratégias... máxima? É 40 mil dólares, é isso? Isso. Você lembra? 40.700. 40.700. Você lembra que eu te falei que algumas estratégias eu só faço em portfólio margin e não faço em tipo de margin account? No margin account, ele vai te pedir de margem o vértice, que é o pior cenário, que é aqui, ó, que é exatamente quase 41 mil dólares, certo? Essa operação aqui, e eu faço muito dessa operação, tá? Essa operação aqui, numa portfólio margin, ele vai pegar o desvio padrão, vamos supor que seja aqui, e vai cobrar algo semelhante a isso aqui. Se você não tem outras, porque ele vai pegar todo o seu portfólio e não essa operação isolada. Então, se eu tirar algo aqui, em vez de ele chamar, sei lá, 40 mil, ele vai chamar aqui para você 3 mil, entendeu? Ao invés de vender essa de 45, de 44 de delta, vamos vender uma de 30, só para a gente jogar um dessa. Vende a de 30, tá. Eu tô no 44, eu vou lá no 30, aqui. E agora caiu para 31 mil dólares. Então, seria alguma coisa nesse sentido aí. Mas é muito... perda massa é muito grande, né? E o Delta caiu de menos de 350, que estava 300. Diminuiu bem, Diminuiu bem o Delta, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, e aí qual que é a ideia? Se o mercado dá uma caída e vai ali para os 420, alguma coisa assim, aí eu ainda compro um papel. Compro um papel aí, só para... Não dá, né? Não dá. Que nem você fez, Por isso que o Opilab tem que ir para América logo, pra gente já... Eu falei. O Opilab na América vai ser fenômeno. Então, qual que é a ideia? Você compra o papel, então ele vai ter também um pouco de convexidade para a direita aqui, tá vendo? Um ou dois papéis que você compra aqui para a direita, aí ele fica bem bonitinho. E a minha cabeça pensa bem com isso, não é que é melhor que o que nós vimos antes. É só que, tipo, tô mais acostumado a pensar desse jeito. Mas eu comecei a pensar também nessa estratégia do time bomb aí do JJ. Eu achei muito legal. Mas aí a brincadeira qual que é? Na medida que o mercado cai, primeiro você compra um papel, depois mais um papel. Se ele continua caindo, aí você começa a desmontar um pouco da convexidade. Então você tira para 1.2, para 12, e aí vai ficar no máximo 12, né? Porque senão fica comprado demais no papel. Se o mercado começa a subir, aí você começa a vender um papel, 2 papéis, aí você vende um pouquinho da put vendida do lado direito. Então, basicamente, com 10 lotes, dá para você ter aí uns 2 ou 3 ajustes que você pode fazer se o mercado subir, e também os 2 ou 3, talvez 4 ajustes se o mercado cair. Então você consegue ir fazendo esse manejo aí, né? É uma espécie de tic-tac. E basicamente você sempre vai dar uma zerada no Theta. E no Delta também. Vai acabar fazendo isso. Eu faço muito esse tipo de estratégia aqui, Roxo, na portfólio margin, porque o principal problema que eu vejo nesse cara aqui é isso aqui, ó. Sim. E como é que eu poderia transformar a minha conta na T-Shore em portfólio margin, não dá? 150k. Então. Vou precisar fazer um aporte aí para mais dinheiro. Bom demais. Mas uma hora eu chego lá. De qualquer maneira, eu gosto bastante dessa estratégia. Acho ela bem legal. Sim, assim. e ela tem uma vantagem. Eu gosto dessa sua, e de novo, eu faço ela demais em portfólio margin. Eu gosto dela demais porque quando esse negócio chega, por exemplo, o papel tá aqui. Quando ele chegar nesse ponto já, essa linha T0, ela tá aqui já, ó. Uma queda brusca. Então esse cara valoriza numa proporção bem maior do que esse cara aqui. Sim. Sem dúvida nenhuma. E você pode ir brincando com a convexidade, pode ir brincando com a ponta vendida, que é a côncava, né? Um pouquinho do papel. São só 2 pontas, né? Fora do dinheiro, vencimento redondo, né? Deixa eu ver se a IB, Roxo, estava com um servidor durante o final de semana. Em manutenção. Se eu conseguir logar aqui, você vai ver que eu tenho exatamente esse tipo de estratégia que você chamou de tesourinha, mas eu gosto de fazer em portfólio margin, porque, cara, da maneira que tá aqui, em 31 mil dólares, eu consigo fazer render bem mais do que essa estratégia estaria rendendo nessa área aqui, entendeu? Sim. O retorno sobre capital. E aí do lado direito, ao invés do papel, dá para fazer uma lips, dá para comprar uma coisa longa, tem bastante coisa que dá para fazer aí. Mas é bem simples, porque assim, a gente começou a fazer coisas tão complexas, né, que o pessoal muito novo acabou
ficando muito hermético, fica difícil a pessoa acessar, conseguir fazer e tal. No Brasil dá para fazer isso com R$100, isso aqui é legal. Tirar pequenininho, dá pra fazer no Bova, né? É 1 para 1 também, Bova né? é 1, né? No Bova. Eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês enquanto o Gigi tá preparando aí. Vou mostrar aqui. Mostra sim. O pessoal tá falando aqui, dá para fazer calendário se o mercado ficar parado e assim cobrir área e prejuízo? Dá sim? Opa! Dá sim. Um pouco mais de complexidade, né? A gente vai aumentando a complexidade. A gente vai aumentando a complexidade, a comunidade tem um nível muito alto de complexidade, e mesmo assim tem gente falando aqui que o papo nosso está muito genérico, ó. Então vamos falar de charme, Roma e de outras gregas aqui, então. Ó, vou mostrar a tesourinha aqui que eu tô montada, se quiser mostrar. Vamos lá. Pode pôr aí na tela, não apareceu aqui para mim ainda. Ah, tá, vou pôr de novo, eu tinha tirado. Eu acho que ele estava falando de fazer a montagem do calendário no buraco. Então, sim. Fala, cara, para no preencher buraco. o que a gente chama de mata-boi. Isso. Sim. Então, tá aqui, a tesourinha, eu vou entrar nela aqui. Então, olha que bonitinha que fica a estrutura. Sim. Tá vendo? E, tô perdendo R$19, mas se eu tivesse só na trava de alta, estaria perdendo mais dinheiro, né? Porque a convexidade já começou a funcionar. O teto tá zeradinho aqui, tá vendo? E já comprei um pouco do papel. Então, se o mercado começa a subir, aí eu vendo o papel. Eu já vendi um papel, eu tô com só um papel, a Bova 11, eu tinha 2, já realizei lucro. Então eu já fiz vários negócios aqui para esquerda e para direita. E eu fiz só com 10. Fiz só com 10 unidades. E eu vou fazer 100 unidades essa semana, ou até 1.000 unidades, não é tanta coisa. E com 1.000 unidades, por exemplo, seria possível a gente fazer um negócio a cada 0,30% de variação para a direita ou para a esquerda, o que possibilita num dia em que o mercado sobe 3, cai 3, sobe 3, cai 3, pagar talvez aí da perda máxima que sei lá, 100 e poucos reais agora, diminuiu, né, porque eu realizei lucro, eu ganho R$20 no dia, R$30 no dia, entendeu? Você vai cobrindo aí. É o que você tem feito também, né? É isso. Você aproveitar a sua convexidade para se beneficiar do zigue-zague do mercado. Essa é a ideia. Exatamente. Muito legal. Então tem várias coisas que podem ser feitas. Se o mercado cair, eu vou diminuir um pouco essa convexidade daqui. Se o mercado subir, eu vou vender um pouco mais o papel. Eu vou desmontando a trava de alta e vamos embora. E também tenho pensado como, né, aumentar a posição, diminuir a posição. Tô começando a sair daqui, não tem mais delta o suficiente. Onde é que eu monto outra para continuar com a coisa funcionando? Ou espero o mercado voltar para montar, né? Tem muitas questões aí, sempre tem muitas questões. Bom demais. Na Interactive, à medida que você vai fechando algumas operações, ela desperna, e daí fica as calls e puts tudo solto. Isso eu detesto. Mas eu quero mostrar aqui, por exemplo, que você vai ver que acaba sendo o Rachel que a gente comentou ali na tua estratégia. Show. Deixa eu projetar aqui. Ó, Roxo, tô te ouvindo. só uma pergunta. E a chamada de buying power no Brasil, na sua corretora que está operando no Brasil, não chama como a Testwork? Não, tem bastante margem sobrando lá, até porque, como eu falei, dá para fazer com unidade, né? O S&P são $400, tem que fazer 100 unidades no mínimo, como tem que fazer 10 lotes. Mas você um tem ideia se ele puxa o buying power de acordo com a Testworks, que é aquele cálculo máximo e chama de buying power o máximo do prejuízo, ou só aquele buying power pequenininho lá que te chama quando você tem uma portfólio margem? Ele chama igual portfólio margem. Ah, chama menos, então. Menos. Pode entrar mais pesado. Sim, né? Chama menos. Ô, Roxo, eu projetei alguns aqui, daí ele fala que não tá, mas você pode ver pelo gráfico, ó, que é a própria tesourinha, tá vendo? Aqui o Vale da Morte e ali o... Então tem, sim. Aqui é uma, é que as pernas ficam tudo espernado, ó. Aqui eu tenho uma. Daí o que acontece? Quando vai chegando próximo do vencimento, 3 dias, 17 dias, eu vou e fecho a vendida, porque não tem mais o motivo para eu ficar vendido em pozinho, né?
Sim. Então, eu fico daí só com as compradas. É o que Sim. acaba me garantindo uma convexidade que, se o mercado Sim. subir, eu acabo ganhando, sei lá, 500 mil dólares, mas se ele cair, eu acabo ganhando 3 milhões, entendeu? Vale a pena carregar esse monte de Sem convexidade dúvida. aí, baratinho. Ainda mais que você ficou meio de graça, né? Muito legal. E uma coisa legal, assim, já que vocês gostam de complexidade, o colega estava pedindo mais complexidade, o meu projeto maligno mesmo é fazer essa tesourinha em todos os papéis do índice e travar com o índice, entendeu? Cobrir um buraco ali no próprio índice, porque o índice é mais barato, né? E aí fazer um método em que o robô gerencie cada uma das tesourinhas independentemente. Por isso que o que a gente está fazendo lá no OpLab de trabalhar com o market data da bolsa, a maneira como a gente está criando lá a arquitetura para usar o market data da bolsa é bem revolucionário para a gente ter essa agilidade. E também trabalhando com robôs totalmente paralelos, né? Eles não são juntos, eles são... Então vai dar para colocar 50, 60 robôs paralelos. E nos Estados Unidos, imagina que legal um dia, DJ, fazer uma tesourinha e dá para fazer uma para a esquerda e uma para a direita, inclusive. Sim. E não só isso, assim, a primeira coisa que você faz para fazer uma operação dessa realmente só se beneficiando da variação e da volatilidade, primeiro eu chamo que você arma a cama, que é o quê? É fazer uma coisa que a gente chama de cash and carry. Primeiro você vai comprar todos os papéis do índice e vai vender o índice. Beleza. Aí você tá netado, tá zerado. Aí, dos papéis que você achar liquidez, você troca o papel comprado pelas estratégias convexas. Porque todo o resto que você não tem liquidez, você tá aderente porque você tem o papel travado com o índice. Roxo, como que você faz? Porque, cara, eu operando no Brasil várias vezes, sempre você sofre muito com o spread. Às vezes você até consegue uma liquidez na mesa, tudo isso, só que o spread ele vai te massacrando, vai te amassando. Então você monta uma estratégia. Como que você resolve isso? Assim? Porque se você for pegar vários papéis do índice, na teoria parece muito bom, só que na prática, pelo menos eu, quando ia colocar, mesmo puxando a mesa, chamando tal, tinha dificuldade se a posição fosse maior. Tem que ser tudo com robô, tem que ter um precificador bom, e os papéis, se você não conseguir, você fica com esse cash and carry aí, entendeu? É só o papel que te der a possibilidade. Como você não tem obrigação, porque você vai ter a aderência. Você já está comprado em todos os papéis e vendido no índice. Então, só aquele que você tiver, que você colocou o spreadzinho bonitinho lá no robô e ele pescou a seu favor, aquele lá, você simplesmente tá com a convexidade, tá vendido em vol e tal, o resto não. Então, teria que ser a seu favor. Mas imagina fazer isso na América, com 500 papéis. Mais legal ainda. Haja robô. Eu, quando comecei a desenvolver o sistema de long only para integração, eu já abandonei o S&P 500 e estou com o SPX, com o 100, que é o 100. Então, só 100 empresas, muito grande, um robô muito... Não, mas nós vamos chegar lá, ué. Sem dúvida. Já que é para pensar longe, tá, né? E eu fiz muita simulação, até operamos isso já em algumas carteiras, de fazer a trava de alta em todos os papéis do índice e uma trava de alta um pouco convexa, que nessa mesmo da tesourinha, e do outro lado fazer a compra da put do índice, né? Aí você fica bem travado, fica bem legal. No caso da tesourinha, alguém perguntou ali, falou de fazer calendário no Mataboi, ali no Vale. E no caso da tua, JJ, daria para fazer ou um paná-paná para alta, se o mercado seguir disparando? Tu acha que vale a pena ou é melhor fechar e abrir outra? Sim. Não. E para baixa, como tu falou em vender 2 papéis para cobrir o valor da operação e ainda sobrar um pouquinho de dinheiro, usar um pouco desse valor para comprar uma put e fazer com que a curva de ganho para baixa seja antecipada só da venda do papel, também daria para fazer? Ou não interferiria no delta? Se você vai interferir no delta, mas aí você vai ter que saber verificar a volatilidade para ver qual seria a maneira mais sábia de você novamente fazer o seu delta hedge. Daí existem inúmeras estratégias que a gente acaba até vendo ali com sochas pretas. Respondendo mais
em loco a tua pergunta aqui, ó. Quais eram os strikes, Kézia, por favor? 45, 50, 54. Isso. 50 e 50. Opa. 4. 3. 4. Foi. Bom, vamos lá. Eu não vou colocar o papel vendido, mas com o papel vendido aqui, onde está o preço, a gente sabe que depois ele vai dar uma convexidade para esse lado aqui, né? Se dispara. O Panapaná, Roxo, é o coletivo de borboletas, né? Então, o que a gente costuma fazer quando esse papel, ele tá aqui nessa área, por exemplo, você vai sair no lucro, levemente, ou no 0 a 0, certo? Nessa hora, a gente começa a fazer uma PG, uma progressão geométrica, dos ganhos. Então, o que a gente faz? Como você ainda tem, teoricamente, muito cash lá, porque a gente está operando numa razão de 1 para 4, mas usando lá, sei lá, $400, né? Se o papel chegar, vamos supor que o papel chegue aqui a 460, um exemplo, tá? O que a gente costuma fazer? A gente vai vir aqui, ó, no APG, ou seja, se eu abrir uma borboleta aqui, eu vou fazer agora 2 borboletas, ou seja, eu tenho que vender, eu vou comprar esse cara que está vendido passa a ser comprado, e daí fica sendo mais 2, por isso que é uma progressão geométrica. Se zerado nessa posição. Eu fico zerado nessa posição, mais 2 aqui, o miolo da borboleta tem que ser menos 4. E depois eu faço uma outra aqui, comprando mais 2 de novo. Cobre tudo. Daí vai cobrir tudo e ele vai ficar assim, ó. Daí o que acontece se o mercado continuar subindo? Esse que era 2 borboletas, a próxima vai ser 4 borboletas. Depois 8 borboletas, 16 borboletas. Só que o gráfico ele vai ficando assim, ó. Perfeito. Se o mercado passar de um determinado ponto, por exemplo, ele passou de um determinado ponto, eu abri outro, tem vezes que eu até torço para ele cair, porque quando ele cai, ele tava aqui seria bom e cai num miolo maior, entendeu? Ele volta pro centro anterior. Agora, na medida que ele vai do preço que ele está agora para o miolo dessa segunda maior borboleta, já vai gerar lucro, né? Já vai gerar lucro, né? Aqui eu já coleto o lucro, teoricamente, abro outra borboleta 2 vezes maior, então eu coletei o lucro com parte do lucro. Então você vai zerar essa da esquerda. Porque na realidade eu vou ter que. Eu não zero essa da esquerda, ela continua aqui. Tá. Só que eu vou ter que pagar para fazer esse cara aqui, né? É que a diferença vai ficar... Você fica com as compradas e vai usar as compradas como as pernas da borboleta. Perfeito. E quando você recomprar essa put vendida, você vai recomprar com prejuízo, porque ela vai ter valorizado, entendeu? Isso. Só que daí, qual que é a ideia desse cara? Eu carregar bastante valor intrínseco aqui, porque o papel tá subindo, e daí eu já paguei aqui, já tá pago, o valor extrínseco virou todo o lucro, e eu tô vendendo novas posições ATM. Eu sempre daí monto os novos miolos na posição ATM, que é onde carrega o maior... algum estudo de quanto poderia gerar de lucro, se ele fosse para cá, para lá, alguma ideia? Eu tenho em gráficos de payoff, mas eu não consegui fazer backtest disso. Quanto custaria, por exemplo, então você não vai desmontar essa borboleta, vai ficar, quanto custaria uma borboleta nova? Ela custaria o dobro dessa, não? Ou seria nem isso, é só a variação de preço de strike. E a volatilidade tende a ficar menor. Ela não é maior? Hã? Uma borboleta maior é mais cara, não é? Ah, tá. Não é uma borboleta unitária, você está falando no novo set. O novo set vai ficar 2.010203 mais caro do que o set anterior. E na nova borboleta, uma perna comprada você já tem, você não vai fazer ela inteirinha, entendeu? Isso, mas em contrapartida, eu vou ter que fechar a vendida no lucro. E como o strike é maior, vai acabar empatando quase 2 vezes, porque antes eu fazia uma borboleta, eu vou fazer 2. Aí depois 2 eu vou fazer 4. Qual perna comprada já tem? É que assim, ó, o segundo set vai ser 2 compradas, 4 vendidas e 2 compradas. Sim, perfeito. As 2 compradas da esquerda já estão ali. A diferença é que elas não vão estar no mesmo strike. As mais caras, elas estão compradas, as mais caras. Então eu vou fazer uma trava de baixa e uma venda a seco de put, de call, né? Então não vai ser uma borboleta nova, inteira? Inteira não. Uma perna dela a gente aproveita da anterior. Comprada. Isso, as 2 compradas. As compradas sempre ficam, você só vai fechando. Eu vou fechar esse cara aqui, ó. E vai fazendo novas vendas ATM. E sempre no Essas 2 você já tem? Perfeito.
Essas duas E que tem você como já fazer tem, isso seria a também com primeira vencimentos perninha da... diferentes, né? E mesmo que volte, tudo certo. Tudo certo. É, Porque se e você voltar, vai ficar com essa comprada aí. eu vou perder valor intrínseco, beleza. Mas eu tô ganhando na venda de vol ATM. E sabe o que vale também, DJ? Fazer com vencimentos diferentes. Então, eu fiz uma vez com vencimentos diferentes, porque aí te permite outra rolagem. Na verdade, Sim. você pode fazer, você faz as compradas, você Mais faz às vezes a vendida, não, a comprada, você faz ela mais longa, é como se fosse a estrutura mesmo de um calendário. Só que aí você se um favorece diagonal. quando tem volatilidade diferente. Então, eu pego o vencimento mais longo, a volatilidade está mais baixa, e a curta, a volatilidade está estourando, quase que é o mesmo preço. Só O que eu já fiz para equilibrar a delta é o seguinte, ó, por exemplo, aqui está com 54 dias. Vamos supor que esse papel disparou. Ele está aqui. Legal, Richard. Ao invés de fazer essa aqui com 54, eu posso fazer com 14 dias. Eu tô com um teta bem grande, porque... E eu vou vender a gente, ATM, né? Eu vou vender vê a a ATM, volatilidade que está os ATM. vencimentos. Uhum. Vê a volatilidade que está os vencimentos ali na tabela do SPY. Então, aí você pega ali, por exemplo, ali tem uma 24 e 21. Então, aí você vende a que está 24, a volatilidade, ou a que está 18, e você... Não, você vende a que está a 24 e compra a que está 18, por exemplo. Então, fazendo isso com a progressão geométrica mesmo, você consegue se favorecer trabalhando com volatilidade de vencimentos diferentes. Uhum. Perfeito. E o buying É uma power que ele borboleta chama diagonal. É quase isso. Porque E te o permite buying mais power que ela rolagem. chama Eu dessa gosto nova dessa estrutura, que às vezes você paga um pouco mais, só que se você conseguir identificar... Como eu operei muito o tape reading, você olha no book. E às vezes você bate o olho no book, você vê o spread, você fala, cara, aqui tem um prêmio muito melhor. Por isso que eu até brinco de prêmio de risco, porque às vezes você vê que ali estão te pagando mais para você vender. Não pode E ser mesmo... a qualquer preço, quer dizer, tem que colocar lá o robozinho e trabalhar ali um spread, né? Uhum. Eu assim, como eu vou no olho mesmo, eu bato o olho olhando, né? nos vencimentos, aí eu vejo eles, vejo pela volatilidade. Com o robô, logicamente, seria muito, infinitamente melhor, que aí você consegue identificar essas distorções. Eu digo isso, Roxo, porque, cara, ano passado no petróleo, eu consegui pegar e fazer travas onde a vendida curta eu consegui, não, a vendida longa eu conseguia vender ela mais caro do que a curta que eu comprava. Então, assim, você consegue observar distorções mesmo. São erros não captados, às vezes, por robô. Então, a gente, como pessoa física, você tem, entre aspas, a facilidade de não precisar de tanta liquidez. Então, você consegue identificar essas assimetrias batendo o olho. Aí você fala, caramba. Então, às vezes, te permite uma outra rolagem que já vai pagar e aí você está com mais assimetria ainda na sua operação. Eu tenho um amigo que é tesoureiro, chama Léo Yamauchi. Ele foi tesoureiro, né, do Santander e tal. Na parte de opções mesmo, e ele falou que negócios que tem 20, 30 mil reais ali de ganho, que você pode fazer numa borboleta dessa aí, que tá meio descasada, os caras não fazem lá, porque é muito pequeno. Só para reforçar o que você falou aí. O Euler perguntou, Didi, acho que a gente já respondeu, o prejuízo das que forem sendo fechadas, das vendidas, a recompra delas é no prejuízo por causa do valor intrínseco, né? Uhum. Não, de qualquer maneira você está gastando mais, mas se voltar, volta para um novo miolo, a única coisa que você tem que, logicamente, ela não é a prova de erro, né? Se o mercado voltar para um ponto antecessor à tua, de uma vez, porque ele cai, quando ele cai de elevador, né? Se ele voltar para o ponto antecessor da primeira borboleta que você montou... Principalmente se puxar a vol, né? Uhum. É isso, eu ia falar agora. Com todas mais... Abaixo, todas elas se esticam, assim, né? Com a vol mais alta. Se ele cair abaixo da primeira comprada, lá em 445, aí entra no prejuízo. E o prejuízo aí vai ser maior porque vai ter as outras compras, né? Perfeito. Sim. Então, é uma estratégia totalmente bullish, tá? Então, não é invencível, assim como nenhuma outra estratégia é. E por outro lado, que eu tinha falado da compra da put, é bem mais simples, mas seria em algum delta específico, alguma distância específica do... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que ver, porque o papel custa uma coisa, ou talvez pela vol, mas depende da vol, se ela vai alta, o cara tem umas proporções e os lugares... Então, diversas faixas pretas falam isso e daí falam, mas e abordar a mesma estratégia do lado da put? Né? Eu, particularmente, prefiro usar as time bombs para call
E nas puts eu uso o calendário, porque se o papel está subindo, a vol tende a cair, eu estou ganhando no Vega negativo da borboleta. Agora, para a operação inversa, quando o mercado está caindo, isso de ativos, não de commodities, né? A vol tende a subir, então daí é melhor o calendário. Para a direita, borboleta, para a esquerda, calendário. Perfeito. Faz sentido. Mais perguntas aí, galera? Vamos perguntar aí, galera. Ou se não tem perguntas, vamos aí, já passamos de 1 hora, vamos aí para uns 4, 5 papeizinhos do vou, não vou, se não tiver mais perguntas. Ou se tiver perguntas, a gente vai responder as perguntas aí. Lembrando que se você ficou boiando, entrou aqui de gaiato, falou assim, eu vou deixar o like, mas não está entendendo bulhufas que esse cara está fazendo. Lá no nosso site da Dual Market, você pode encontrar o curso gratuito de opções, tá bom? Assim como também o Roxo tem muito material gratuito disponível no canal dele. Claro, tudo ficará claro. Tô vendo as bolsas americanas aqui, estão subindo um pouquinho mais. Show. Uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Hoje você tem quantas pessoas na tua equipe? São 5 negócios, né? Então, considerando os 5 negócios, o Pilar deve ter umas 25... 25. É o melhor negócio até no momento, né? A empresa de educação é o Instituto, que também é dono dos outros negócios, deve ter umas 10 pessoas na operação, mas deve ter umas 10 ou 12 programando coisas que a gente vai soltar aí nos próximos meses. A gente tem a Asset, que também está em período de desenvolvimento, tem umas 6 pessoas lá. Tem a O2, que é pouca gente, 3 ou 4 pessoas, já umas 60 pessoas, 60, 70 pessoas. O Roxo, isso eu falo sem ressentimento algum, tá, galera? A Dual Market existe só por causa do Roxo, porque eu enviei currículo para trabalhar com ele não me contratou, daí eu montei meu próprio business. Não tinha dinheiro para pagar, seu salário é muito alto, seu passe é muito alto. Mas a gente tem talvez 30 programadores, assim, eu acho que talvez seja a parte mais sensível mesmo aí do futuro, né? Porque tem muita gente vendendo curso, né? A gente precisa vender solução mesmo, né? Tem que ter boas soluções aí. Que nem vocês estão fazendo também, valor agregado alto, né? Show de bola. Uhum. Maravilha. Tem um papel, Via Varejo. Via Varejo. Então, é pro Roxo dar um palpite. Esse aí é o não, nosso ela não é minha Kairos, querida mais, não. Sistema, Thiagão Almeida. Nosso sistema Kairos, ele... Tu tem acesso aí para ver a recomendação da Kairos? Eu não tenho Kairos. Tenho acesso, mas não sei a senha. Mas na sexta-feira ele continuava comprado no Via Varejo, então. Foi. Via A3. Se quiser mostrar aí, eu posso mostrar também, ó. Bota aí, mandei a tela que eu coloco aqui. Tá aqui. Só cai, hein? Ó. Nossa. Eu não gosto nem de olhar. Sangrento. Eu não gosto de operar ela. Aí nesse eu me lembro. O Roxo, você que é daqui deve se lembrar. No ano passado, mais ou menos nessa época aqui, já tava um away com esse papel, lembra? Vai subir, vai a... E ela foi, né? Vai chegar 30, VAR é 30. VAR é 30. Era isso. Exatamente. E agora é 5. De qualquer maneira, o Kairos deu uma entrada lá. Acho que a gente comprou uma callzinha, alguma coisa assim. Se você puser um dinheiro ínfimo nisso, né? Eventualmente. Deixa eu ver o que o... Se ele vier... Ó, 1-2. Lembra que eu falei? Vocês podem estar formando uma 1-2. Deixa eu mostrar no Ibovespa. Essas bruxarias aí, eu já usei outras vezes. Ó. 1-2, tá vendo? Perfeitinho aqui, ó. O semanal dá pra ver também, legal. Onda 1 aqui, 2 aqui. Então, se você fizer uma projeção de Fibonacci para cima, certamente é uma pernada quase do tamanho disso aqui, ó. Vai até os 150, 160 mil lá. No Ibovespa, pelo menos 50% maior, né? Se for uma onda 3. Se for uma onda 3, a projeção do Fibonacci lá para cima vai dar lá pelos 150 mil mesmo.
Muito É que interessante. varejo sofre muito com a subida da taxa de juros. Não, né? isso aqui é o Ibovespa, isso aqui é o Ibovespa. Não, sim, tô falando do Via, o pessoal sim. fazendo aposta no Via, Mas o olhando... juro sobe até o dia que ele para de subir e começa a cair. Parado Não, sim, não sim. fica, né? Mas estou dizendo assim, às vezes Sim, está na curva sofreu errada. muito. Você vê o pessoal falando de um ativo que sofre, Ah, até pelo custo de dívida. ó, Então, às vezes, o enjoei. pessoal não analisa o Ó, perfil de dívida. enjoei. Ó. Enjoei dela. Enjoei, todo mundo enjoou agora, viu? É, Fiasco. tem umas coisas assim, cash, que é. A cash, velho, eu ia né? te falar agora. Umas coisas assim é a cash. Essa aqui até que teve um fundo aqui e depois melhorou um pouco. É que eu vejo que não é a IPO que estão lançando, tá? IPO. O pessoal entra num hype. Nossa. Entra num hype As mesmo, num moda. fluxo ali que não é racional mais. Eu acho que Importante- esses caras 10, ainda 20 vão milhões vão lançando dar IPO alegria de pra 1 galera, bilhão, 2 porque bilhões. se a gente tiver um AUE aí, uma alta no mercado global de novo, o Brasil entra em moda, a taxa de juros cai, não podemos... O Brasil é isso. Na hora que você aposta, quando não acredita mais, ele reage, né? Então. Também vocês viram minha carteira lá, não tô contando com isso. Queria até que caísse, né? Uhum. Cair até melhor. É. O... que mais? Quais outros papéis? Tá aí. Tem aqui, Tem ó. o TNC. Tá, tem muito aí. Deixa eu passar um. Eu me livrei de prata e de ouro. Me livrei mesmo. Vou passar alguns aí. Uns 2, 3 meses atrás, ainda bem. No diário, o Via Varejo, que vocês tinham falado, só tinha dado setup de retorno à média e realmente funcionou. Deu setup aqui, retornou à média, parou. Deu novo setup aqui, retornou à média, parou. Agora não tem setup algum no diário. No nosso semanal, tá dando retorno à média. Então, dá para, se quiser, a média tá aqui. No 10, se pegar 8,50 e largar no 10 é uma possibilidade. E no mensal, só que eles são contradizentes, ó. No mensal tá dando baixa. Então eu não entraria, sendo que um tá falando alta e o outro tá falando baixa. A gente só entrou porque o Kairos lá falou que pode ir até, deu um preço aí de 12, 13 reais. Tranquilo. Se não. Qual o próximo que você falou aí, Kézia? Acho que é Tesla. AT&T. AT&T. Nada no mensal, nada no semanal, nada no diário. Não tem nenhuma entrada. A última entrada dada foi um retorno à média, que acabou se concluindo, e desde então não tem mais nada. NCLH. NCLH. Norwegian Close. Nada no diário. No nosso semanal deu uma entrada para alta, se mantém a entrada para alta, deu essa semana. E nada no mensal. Então, no semanal, temos aí uma entrada de alta, de acordo com o nosso algoritmo. Ouro. O alto aí, 30,43. Oi? Agora tem um pequeno ouro. Gold. Tá, precisa ver qual que é o Gold. Se é o Barrick Gold ou se é o ouro futuro. Ele colocou o Vicente. Colocou Escreveu só Gold. No diário, há 2 dias atrás, você está para baixa, mas ainda não se confirmou, está em aberto. Então, você entrou há 2 dias atrás para baixo, se mantém. É o único sinal dado aí no diário. Não tem mais nenhum outro sinal. Eu usei agora, nas posições de ouro e prata. Eu vi alguém perguntando de... Baba. Se a gente opera futuros, operamos commodities, sim. E eu vou dar uma olhada no café que foi solicitado lá atrás. Nada no mensal. Mensal tá saindo de posição, ó. Tem uma posição que foi dada no nosso algoritmo lá em abril e acabou sendo essa setinha aí é o algoritmo? Sim, aqui é a entrada do nosso algoritmo. E já é automático? Sim, senhor. Show de bola. Inclusive, Roxo, daí o que acontece? Uhum. Os nossos faixas pretas recebem aqui, ó, Option Mark Signals, todo o sinal na hora, online, quando o robô dispara. Marcado. Muito legal. É nosso robô frenético. Bom demais. Então e tem uma entrada no nome bem pertinente, é super frenético. Não tem mais nenhuma outra entrada. No diário, tinha a última entrada, ele não é de muitas entradas, mas porém bem assertivo. Na última entrada fez uma venda. Do café no diário foi um retorno à média lá em agosto, que só foi se concluir agora.
Beleza. Aqui, o menino no do ouro Ibovespa. pediu a... No Ibovespa, DJ, deu setup 3, dia 21 de setembro, para alta. Futuros? Ou no IN? Não, no No- Ibov mesmo. Não, corrige lá. Pra gente deu também. No dia 21 deu retorno à média. Ainda tá válido. Uhum. Ok. Já falamos de todos esses papéis. De futuros, Tem mais aí, eu ia DJ. chamar atenção também, se você puser no futuro de prata, SI. Tudo de prata, nada no diário. Isso, no diário. Não agora, mas para o pessoal que é da comunidade do faixa preta, fica de olho que o setup 3 em silver tem sido muito assertivo. Uhum. Ele tá Entendi. andando bem de lado aqui. Tá na iminência. E aí de vocês sair. fazem o quê? Com qual operação? Compra direto o ETF? Não, a gente pode, com esse algoritmo, tem diversas alternativas. E o faixa preta acaba sendo a nossa sala até mesmo para discussão disso hoje. Você pode entrar comprado ou vendido no papel. Caso a caso. Ou aqui nós temos não só caso a caso, mas devido ao buying power de cada um. Porque juntamente com esses algoritmos, a gente tem a questão da volatilidade. Então, se ele fala que está no primeiro quadrante de compra de vol, a gente vai fazer estratégia para alta ou para baixa, comprando vol, ou para alta, para baixa, vendendo vol, entendeu? Sim, vai combinar as coisas aí. Vamos Perfeito, aproveitar né? o host e perguntar mais 2 papéis brasileiros aqui que estão pedindo, o YouTube 4 e a Petro. YouTube e Petro. O YouTube 4 não tem nada no diário. Na semana passada deu um sinal de baixa e continua. E no mensal não tem nada. E depois, para confirmar aqui, a Petro. Nada no mensal. Foi dado o sinal de alta. Ainda permanece o sinal de alta, mas eu encaro como final de movimento. Como nem tudo são flores, viu, Roxo? Esse sinal aqui, na Petro, no semanal, tá vendo como a gente não acerta todos? Falhou. Ele deu alta, mas foi estopado aqui, tá? Normal. E no diário? No diário, ele tá com sinal de alta. Deu entrada na quinta-feira. Legal, interessante. Foi? Foi? Yes. Tinha Baba e AT&T. AT&T eu acho que eu vi, hein? Foi, Foi. foi. Primeiro que a gente viu. Foi, foi mesmo, desculpa. E Baba Baba. não deu nada. Semanal não deu nada. E no mensal não deu nada. Deixa aí vocês avisados. Mas antes, vocês... Aqui, quando vocês já veem, o mercado tá fechado. O dia já passou, né? Então, não tem muito o que fazer. A gente oferece aí 7 dias de gratuitos, né, Homer? Sim. Cadê o link? Põe o link aí pra galera. Quem quiser ter esses sinais aí, é um preço simbólico mesmo, é só para pagar o servidor que a gente utiliza. E o algoritmo já está inteiramente desenvolvido e você pode ficar 7 dias ali pegando esses sinais, sem pagar nada. Caso lhe interesse, depois vem a mensalidade. Exatamente. Deixa eu tirar aqui do gráfico, então. Um papel eu vou pedir. Vê Tesla aí. Dá uma olhadinha em Tesla. Aí você acaba. Tesla no diário. Agora que ele fez. Tesla no diário não deu nada. Tá? No semanal tinha dado um setup de alta há 2 semanas atrás e se mantém nessa alta. E no mensal não deu nada. Tá bom? Então, se você quiser entrar atrasado, você tem um sinal de 2 semanas atrás que ele ainda não falou para você sair da alta. Mas ao invés de você entrar em 717, você vai entrar em 774. Quando foi essa entrada? 2 semanas? Que semana que foi? Foi no dia 30 de agosto. Tá, então foi no dia que eu entrei. Eu abri uma trava no dia 30 em Tesla. Então eu entrei nesse sinal aí. E tem projeto muito bom Tem projeto muito bom de carro de hidrogênio. Inclusive, tem empresa brasileira participando de projetos, montagens de blocos aí.
empresas grandes aí de commodities com potencial muito bom aí. Para ficar atento, que às vezes a gente compra uma tese do carro elétrico e tem outras teses com outros tipos de consumos que possam ter também exponencialidade absurda, assim. Porque às vezes a gente acaba indo sempre no hype, e eu vejo muito isso no IPO também, eu vejo muito isso, quando estamos falando muito de um papel, parece que é o momento de sair dele. E é difícil da gente, assim. porque é um movimento contraproducente, você ir contra o que todos estão falando. Parece que você se sente, caramba, está todo mundo falando agora, talvez seja justamente o momento de ter esse movimento oposto. Então, no Brasil tem a Tupi, tem a Metal Leve, tem algumas outras que também produzem vários tipos de insumos para carros a hidrogênio. Então, fiquem atentos aí também. Deixa eu me redimir aqui rapidinho, que a gente já está passando do horário, que eu entrei no Papel SI, o Paulo Roberto muito prontamente viu aí, não na ação de futuro de prata. Agora eu estou no futuro de prata, tá? Semanal ainda permanece em sinal de baixa, deu a primeira baixa, a segunda baixa, ainda deu mais uma entrada de baixa, não está tendo uma reversão no curto prazo, o diário sem sinal algum, e no mensal sem sinal algum. Mas o meu parabólico, ele só dá sinal roxo aqui quando uma junção de fatores se somam, tá? O parabólico ele já virou, então é um dos fatores, o longo caso aqui no mensal, para dar a baixa, mas o semanal, ele não confirmou mais uma baixa aqui, então a prata não tem um sinal de recuperação rápida aí não, segundo o algoritmo, beleza? E na prata, diferente daquele outro sinal, ele tem acertado bem, viu? Eu uso frequentemente esse algoritmo para prata, ó, retorno à média acertou, baixa acertou, baixa acertou, baixa acertou, alta, ó, ele deu o sinal aqui para pegar 17 e depois vender a 28, então tá funcionando muito bem. Muito bom. Bom, é isso. Roxo, deixa eu te falar que há 2 semanas atrás, desde quando eu fui no Domingão da Opção, sempre tem um seguidor ou outro, né? Nunca é o mesmo, pedindo para que eu toque agora Bote Azul daqui em diante, hein? Aí sim, hein? Repercutiu. Aquele dia lá repercutiu, viu? É isso aí. A gente vai ter um momento Bote Azul. É isso aí. Quem sabe fazemos na semana que vem ou na outra. Ou se eu tiver o violão, a gente vai fazer agora. Opa, eu tenho que caçar lá e afinar ainda. 1h17 de programa, vamos para as nossas considerações finais. Eu vou passar rapidinho a palavra aí pro Richard. Quando eu falei rapidinho, é rapidinho mesmo, viu, Richard? Eu não preparei o He-Man hoje, você me desculpa. Que isso, cara. Só agradecer a todo mundo aí, mais um domingão. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento aí que o mercado está oferecendo oportunidade e tem 2 riscos, que é o risco de não fazer nada, que também a gente acaba perdendo a depreciação do nosso capital, e o risco da gente não saber se expor da maneira proporcional, onde a gente veja realmente retornos substanciais. Então fique atento que todo dia o mercado está ali só para testar a sua convicção e ver se ele esfrega a sua cara no chão ou se você vai esfregar a cara de alguém no chão. Daniel Pedroso. Aproveitar esse gancho do Richard. Semana passada eu estava com uma putzinha em SPY em 442. 45 era a minha. A minha é 442. E aí o mercado começou a cair, eu fui e vendi uma no 36, e venci a sexta-feira. E aí começou a subir, tirei o lucro dessa, falei assim, vai cair de novo, dá uma segunda pernadinha, eu vendo de novo. Foi pro pó. Acontece. Fazer o quê? Faz parte. Obrigado, Roxo, aí pela presença aí, um prazer. Show de bola, show de bola. Só tô aqui hoje por causa de você também, porque no ano passado... Ele recusou um currículo seu também? Não. Estava eu aqui em Portugal montando um móvel numa madrugada e vendo um vídeo do Primo Rico que correu para um bilhão em educação. Ele estava entrevistando o Roxo, com bigodinho ainda. Sim. Escuta, eu falei, putz, esse cara falou umas coisas diferentes. Aí fui no teu canal, assisti o primeiro Papo de Opções e aí virei aluno do tanto seu quanto do JJ. Show de bola, muito bom. Vamos evoluindo. E muita gente de qualidade, muita gente está muito preparada aí. Parabéns para todo mundo. Obrigada.
É isso aí, também agradecer a presença, e assim como o Dani, o Roxo foi a porta de entrada para mim para o mercado financeiro. Abril de 2019 com Richard Rittenband fazendo, não lembro qual era o lançamento. Os antifrágios, Investimento antifrágio. Isso, eu acompanhei aquele lá, não comprei no final, mas comprei o outro, o próximo. Show. Mas também entrei lá, conheci JJ e todo mundo e estou aí hoje. Então, show um de bola. estar aqui hoje. Agradeço a todos que participaram de mais este domingão. Semana que vem estaremos aqui novamente para falar de opções, falar de mercado e passar conhecimento para vocês sobre como ganhar dinheiro ou proteger o dinheiro que já tem. O Marlon falou aqui para a gente parar com as declarações aí, que senão o Roxo chora. Sim, eu sou chorando. Sou chorando, eu choro direto. Kézia Paixão? Vamos lá. Então, obrigada, Roxo, pela presença. Obrigada para todo mundo que nos assistiu, porque ó, a frase do Dani que ele esqueceu hoje de novo, por dedicarem seu tempo a nós, isso é muito valioso. Nós agradecemos, desejo uma semana maravilhosa para todo mundo, bons gains durante a semana, nos vemos semana que vem. Mestre, amigo e futuro sócio Luiz Fernando Roxo, suas considerações finais. E se o povo quiser, eu acho difícil, mas se o povo quiser te achar aí, aonde tem que correr? Aí, ó, @Luiz Fernando Roxo está embaixo, o canal também. E agradecer muito e saibam, né, que os temas que a gente fala aqui, né, também na minha comunidade, são temas que são desconhecidos por 99% das pessoas. A maioria das pessoas não sabe nem do que a gente está falando, não sabe o que é uma proteção, não sabe o que é uma opção, e fica lá naquela conversa de balanço, naquela conversa de comprar sua empresa, não sabem o quanto eles têm de risco acumulado, o quanto eles estão correndo de risco, porque ainda são muito ignorantes. Então, o que a gente tem por aí é um monte de alminhas perdidas que nós precisamos ajudar e resgatar. Muito obrigado, aí uma ótima semana para todo mundo. Valeu, galera. Então, muitíssimo obrigado. Vejo os Faixas Pretas. E você amanhã também pode assistir no canal YouTube, esse mesmo canal aqui, por volta das 11 horas do horário de Brasília, o nosso Hora do Game. Aqui o pessoal opera, mostra a boleta, tanto eu quanto os meus alunos, beleza? Valeu, Roxo. Muitíssimo obrigado. Valeu, galera. Até mais. Fui. Valeu.